É do livro Leaves of the Twin Divine Trees, de Barrier Ruani Maane. Barrier Maane. Alguém conhece esse livro? Eu Deve não ser conheço. prima de Dona Cuba, viu? Ou Pode ser. Então, amigos, vamos iniciar, então, nossa parte devocional, né? Odete, se você quiser começar, então, Odete, o Saíde, o Geraldo, o Silvio. Tá bom. Nessa Então, hora, vamos desligar nosso microfone. Saíde, Geraldo e eu, tá? Só para o pessoal gravar aí. Vamos lá, queridos. Saíde, Então, vamos depois desligar o Odete, microfone. viu? Pode começar? Sim. Sim, querida. Então, vamos lá. É uma oração pela mãe de Bahá'u'lláh, a mais honrada, estimada e respeitada mãe. Ele é Deus. Louvado sejas, ó Senhor meu Deus. Esta é a minha mãe, que reconheceu a tua unicidade, confessou a tua unidade, alcançou a honra de encontrar os teus manifestantes nos teus dias. Atingiu a condição do reconhecimento e entrou no tabernáculo do céu, pois ela amou-te e amou o teu servo, e segurou-se firmemente ao cordão do teu amor, através dos templos santificados da tua soberania. Suplico-te, pois, ó meu Deus, que lhe concedas a honra de contemplar a tua beleza e lhe outorgues a dádiva da tua presença. Dá-lhe então de beber do oceano da tua misericórdia e do cálice do teu perdão. Fala habitar, ó meu Deus, nos recintos da tua misericórdia do céu da eternidade. Permite que ela escute as tuas sagradas melodias, para que possa retirar o véu da sua cabeça, na sua ânsia por te encontrar e percorrer os domínios da tua proximidade e união. Tu és, em verdade, poderoso sobre tudo o que desejas, e tu és, em verdade, o forte, o mais luminoso. Bahá'u'lláh. Saíde, querido. Sim. Vou fazer uma pequena oração. قلب المفرج غير الله قل سبحان الله هو الله كل عباد له وكل بأمره قائمون قلب المفرج غير الله قل سبحان الله هو الله كل عباد له وكل بأمره قائمون. Hoje, Allah حفظتنا Flora, کجا فلورا؟ مادرشه sim, Dona Flora. Dona Flora. Quarto vale não larga, gente. Minha irmã ligou para mim. Geraldo e eu vamos fazer ainda 2 orações. Tá bom. Vocês estão me escutando direito? Sim. Porque o som, para mim, ficou baixo. Você abaixou o volume, Geraldo. Olha do lado esquerdo em cima. Olha do lado esquerdo em cima. Tem um símbolo de áudio. Ótimo. Está fechado. Yani Sebastião, porque... Tá normal. Não está arriscado, não? Não. Doriano. Eu estou escutando, só estou escutando baixo.
Então, é por isso. Pode fazer, tá dando para escutar baixinho, mas tá. Aí depois você sai e entra de novo, viu? Quando você terminar a oração, você sai e entra de novo. Pode ser que a minha irmã ligou aqui no meio da... Exatamente. Ele puxa o áudio lá para o outro aplicativo. Então tá, deixa eu fazer então. Glorificado és tu, ó Senhor meu Deus. Agradeço-te por me haveres permitido reconhecer o manifestante de ti próprio e me haveres afastado de teus inimigos, por teres exposto diante de meus olhos tuas más ações e obras malignas em teus dias, por me teres livrado de toda ligação a eles e me feito procurar tua graça e teus abundantes favores. Dou-te graças também, porque fizeste descer sobre mim das nuvens da tua vontade, o que de tal modo me santificou das sugestões dos infiéis e das alusões dos descrentes, que em ti fixei firmemente meu coração, fugindo dos que negaram a luz do teu semblante. Agradeço-te ainda por me teres concedido o poder de me tornar constante em teu amor, de expressar louvores a ti e exaltar tuas virtudes, e por me haveres dado de beber do cálice da tua misericórdia, a qual excede a todas as coisas visíveis e invisíveis. És o onipotente, o excelso, o todo-glorioso, o Deus de amor. Bahá'u'lláh. Ó Senhor, permite que todos os povos da terra obtenham acesso ao paraíso de tua fé, de modo que nenhum ser criado permaneça além dos limites de teu beneplácito. Desde tempos imemoriais, tu és potente para fazer o que te apraz e transcendes qualquer coisa que desejes. Hazrat Eba. Obrigada, queridos amigos, pela parte devocional. Dona Marlene e Giovanni, sejam bem-vindas, que chegaram agora. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Obrigada, amigos. Que bom que ainda tem das amigos. Que bom. Dona Tuba, a senhora quer que a gente comece falando sobre a ideia da senhora de estudos individuais ou a gente deixa para depois? A senhora que sabe. No fim, porque agora ele sabe, ele vai falar. Sim. E então, amigos, vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho, porque eu vou lá para a reunião do conselho, mas eu volto, tá? Dona Tuba, a palavra da senhora, estamos ansiosos para ouvi-la. Agora começamos quarto vale, ainda não terminou. Quarto vale. Dona Tuba, a senhora quer que eu leia aqueles 2 trechos que a senhora passou ontem para mim, para que eles possam... Agora não, no fim, para que continuar o assunto. Tá bom. Então, vou projetar aqui, então, o quarto vale da onde a gente parou, tá? Sim. Só recapitulando, então. Nós tínhamos lido esse parágrafo aqui, que ele fala: sempre que a luz da manifestação do Rei da Unicidade se estabelece no trono do coração e da alma, o brilho dele torna-se visível em cada membro e elemento do corpo. Então, o mistério da famosa tradição é uma tradição muçulmana que foi implementada pelo próprio Muhammad e pelos imames, né? Diz o seguinte:
Um servo é atraído a mim em prece, até que eu lhe responda. E quando eu lhe tiver respondido, torno-me o ouvido com o qual ele ouve. Pois assim o senhor da casa apareceu dentro de seu lar. A palavra oculta, né? Ele faz referência aqui a Mateus, né? São Mateus, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Exatamente. 24, 45 a 50. Deixa eu pegar aqui, que aí fica mais fácil também para a gente. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Só um instantinho. Espera aí. Aqui, Bíblia. Vamos pegar aqui Mateus 24, do 45 em diante, tá? Que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, é a questão exatamente do aparecimento do mensageiro. As pessoas não estavam esperando, né? E aí ele fala, pois assim o senhor da casa apareceu dentro de seu lar e todos os pilares da morada cintilam com sua luz, que é o coração da gente, né? Teu coração é meu lar, né? E a ação e o efeito são daquele que concede a luz, próprio Bahá'u'lláh. Assim é que todos se movem através dele e se levantam pela sua vontade. Eu acho que essa última frase reflete um pouco o que a gente vinha conversando sobre servir a causa de Bahá'u'lláh, servir numa assembleia local. A gente se levanta pela sua vontade. Ele nos chama e ele mesmo, quando você tem esse amor e o coração aberto para ele, ele mesmo te levanta a servir. E é essa a fonte da qual bebem os que estão próximos. Assim como é dito, uma fonte da qual haverão de beber aqueles próximos de Deus. Esse é do Alcorão, tá? Esse trecho aqui. Quando quiser fazer uma intervenção, pode falar, viu, dona Tuba? Fique à vontade. O problema é que ainda não achei na língua farsi onde chegou, estou escutando. Ah, tá. Mas se tiver alguma dúvida, eu repito, viu, dona Tuba? Pode falar. Você está repetindo? Retomei o parágrafo para o pessoal entender onde a gente tinha parado. E aí, agora a gente está entrando nesse outro parágrafo aqui que fala que ninguém, entretanto, interprete essas palavras como expressão de antropomorfismo, que é de assemelhar ao homem, né? Assemelhar Deus ao homem. Nem nela... Silvio, Oi? a dona Tuba já achou? A senhora achou, dona Tuba? A língua persa, eu deveria Na anotar. revelação a revelação Bahá'í, a página 112. Não, mas aí em Em persa... português. Em português. Veja, você falou dentro do Corão que o povo sábios vão fugir da grandeza do nome dele. Já foi lido? Não, a gente, deixa eu ver aqui, peraí. Sim.
Aqui já está depois disso. Ó, fosse Deus punir os homens pelos seus feitos perversos, não deixaria ele sobre a terra uma só coisa vivente. Já é depois. 2 parágrafos depois. Aham. Tem uma poesia. O parágrafo que a gente está é assim: sempre que a luz da manifestação do Rei da Unicidade se estabelece no trono do coração e da alma, o brilho dele, fala do brilho de Bahá'u'lláh, torna-se visível em cada membro e elemento do corpo. Foi esse parágrafo que a gente parou e retomou agora. E quando Bahá'u'lláh... Dona Tuba, 3 parágrafos depois da poesia. 3 Poesia. parágrafos depois da poesia. Aquela Tá limpa bom. tua reuma de tua cabeça. Aí a senhora coloca 3 parágrafos depois. 1, 2, bom. 3. Tá. Aí, 4. Sempre, né, Silvio? Isso. Achou? Pode ler, porque português e persa. Tá bom. Então, aí a gente leu que... Então, começa no sempre, Silvio. Tá bom, vou recomeçar aqui. Sempre que a luz da manifestação do Rei da Unicidade se estabelece no trono do coração e da alma, o brilho dele torna-se visível em cada membro e elemento do corpo. Isso a gente já tinha comentado. Aqui um ponto tem. Unicidade. O que significa? Unicidade é exatamente que todas as manifestações vêm desse único Deus. Todos refletem a sua luz. E Unicidade. Aqui temos acho que está aqui, que o sol dá luz para a lua. A lua está atraindo aquele luz do sol. Então, quando falamos que o sol está iluminando, não é unido. Unicidade entra aqui. Que sol e lua são únicos, mas nem que a lua não vai atrair a luz do sol para si. Assim, aqueles que a lua tem partes, minguante, crescente, quarto minguante, desaparece. Então, luz do sol está em lua, a lua aproveita a luz do sol. Todos como que estão precisando... Tudo é uma coisa só. Uma só. Tudo uma coisa só. Todos são Tudo é igual, todos são iguais. é isso. Então é isso mesmo. Que esse exemplo que Dona Tuba deu foi muito providencial, que a Lua ela não emite sua própria luz. Ela reflete a luz do Sol. E é exatamente o que Bahá'u'lláh está dizendo, que quando o Rei da Unicidade se estabelece no coração e na alma, é o brilho dele que é visível, né, em cada membro e elemento do corpo. Então, agora ele esclarece o mistério da famosa tradição dos imames, né? Reluz em meio às trevas. Qual é a tradição? Que ele diz assim: um servo é atraído a mim em prece até que eu lhe responda. E quando eu lhe tiver respondido, torno-me ouvido com o qual ele ouve. Por quê? Porque aí você purificou seu coração e a sua alma, e aí tudo que você reflete é a vontade dele, tudo que você reflete é ele mesmo. Então você vai ver com os olhos dele e ouvir com os ouvidos dele, como na palavra oculta também. Aí ele faz referência não agora... podemos separar.
não podemos separar. Quando Baha'u'llah, dentro daquele epístola de Baha'u'llah com Ali Qabli Akbar, ele diz que, porque Bob diz que Baha'u'llah vem com todos os nomes. Baha'u'llah diz, eu não queria falar isso, para que as pessoas não ficam perturbadas. Mas porque Bob falou, eu digo, eu sou Deus. Não há nenhum Deus senão eu. Todos foram criados por mim, senão eu. Mas Deus não foi criado. Menos ele. Deus não foi criado, sempre existia. Depois, Paulo diz que, embora que eu sou único, primeiro que amo a essência de Deus. Esse que Dona Tuba está citando, que é um trecho de uma epístola de Baha'u'llah, ele está no estudo exatamente que fala sobre o Sadratul Muntaha, tá? Por isso que Dona Tuba está insistindo que cada um que não estudou ainda, que não tem essa percepção ainda, possa ter essa luz que é entender esse título de Baha'u'llah, esse nome de Baha'u'llah, Sadratul Muntaha, quer dizer, a árvore além da qual não há passagem. Sim. Então, eu aconselho que até o sábado que vem, cada um dos que puderem ter esse encontro com Dona Tuba, aproveitem o máximo sobre o Sadratul Muntaha para poder, cada vez mais, quando se falar, se fizer menção de Baha'u'llah, você vai ter uma visão mais profunda. Os passarinhos também, bom. O passarinho. Ô, Silvio, só lembrando que a gente vai estar ligando para cada amigo para agendar o horário de estudo individual com Dona Tuba, que aí a gente vai passar a disponibilidade dela. Só Os passarinhos cantaram. Individualmente, eu tiver telefone daquela pessoa que queria, eu vou telefonar. Somente uma vez vamos ler. É como com Dona Giovanni. Já lemos com ela e outra moça. E todos nós vamos aprender todas estas coisas. Por isso que eu vou pedir de um por um de vocês, tenham paciência, porque vai levar 2 ou 3 horas. Eu vou terminar aquele Sidratul Muntaha mesmo dia. Vai ser ótimo. A Jussara e a Wanda já estão agendadas, mas aí os outros amigos vão estar recebendo uma ligação. Wanda falou quando? A Jussara vai ser passando esse domingo no outro. E a Wanda vai ser agora quarta-feira. Wanda, quarta-feira. Terça-feira, de manhã. Eu mandei para a senhora no WhatsApp. Eu vou mandar de novo. Está no WhatsApp. Pede o Said para dar uma olhada. Sim. Mas vamos continuar nosso estudo, então. Vamos. Aí cada amigo vai estar recebendo a ligação. A gente vai ligar. Agora, Baha'u'llah faz referência ao capítulo que eu li lá de São Mateus, que o senhor da casa, quando ele voltar, se o servo tiver tratando os outros servos bem e tiver tudo certinho no lugar, ele vai colocar ele sobre tudo aquilo. Mas se ele estiver tratando mal os outros servos e bagunçando na casa, ele avisa que vai chegar no momento que ele não espera. Então, aqui ele faz referência a essa passagem de São Mateus, que ele diz agora assim: pois assim o senhor da casa apareceu dentro do seu lar, e todos os pilares da morada cintilam com sua luz. E a ação e o efeito são daquele que concede a luz. Ou seja, dele, né, de Baha'u'llah. E a ação e o efeito daquele que concede a luz, assim que todos se movem através dele e se levantam pela sua vontade. E é essa a fonte da qual bebem
os que estão próximos, assim como é dito, uma fonte da qual haverão de beber aqueles próximos de Deus. Essa é uma citação do Alcorão, e ele diz que ninguém, entretanto, interprete essas palavras como expressão de antropomorfismo, nem nelas veja a descida dos mundos de Deus para os níveis das criaturas. Nem devem elas levar-te, ó eminência, a tais suposições. Que aqui ele está fazendo referência a, digamos assim, não foram respondendo, né, aos derviches, né, e os questionamentos deles, né? Então ele está falando aqui com o rei dos derviches que ele não faça essas interpretações, pois Deus, em sua essência, é santificado acima da ascensão e descida, entrada e saída. Ele, desde toda a eternidade, mantém-se livre dos atributos das criaturas humanas, e assim será para sempre. Homem algum jamais o conheceu. Nunca uma alma descobriu o caminho que conduz a seu ser. Todo sábio, místico, tem vagueado longe, sem rumo, no vale do conhecimento dele. Todo santo tem perdido o caminho na tentativa de compreender sua essência. Santificado é ele, acima da compreensão dos sábios, elevado além do conhecimento dos que conhecem. O caminho está fechado. Aí vem Sadratul Muntaha, né? A gente só vê até Bahá'u'lláh. Procurá-lo é impiedade. Sua prova está em seus sinais, seu ser, e é sua evidência. Agora, esse trecho aqui que ele está falando foi tirado... aqui ele falando, explicando aqui, ó. O caminho está fechado, sua prova está em seus sinais, seu ser e sua evidência são verdades teológicas centrais, frequentemente expostas nas escrituras de Bahá'u'lláh. O caminho está fechado refere-se à inacessibilidade da essência de Deus. Sua prova está em seus sinais, seu ser e sua evidência quer dizer que Deus somente é reconhecido através de seus atributos. A única prova acessível de Deus são seus santos atributos, assim como a prova do sol é sua luz. A prova do sol é sua própria luz. Esse ponto é muito importante. Senhor, pode falar, dona Tuma. irmão da causa falava que dizem que como o sol já iluminou, quer dizer que a iluminação dele está falando que já iluminou. Na língua portuguesa é melhor você poder dizer que como que este sol iluminou. A iluminação do sol está mostrando que iluminou. Então, sim, aí no Kitab Khan, exatamente, no Kitab Khan, Bahá'u'lláh fala que a prova do sol é sua própria luz, que ilumina e envolve todas as coisas. Uhum. Exatamente. Agora aqui, ele vai citar nesse exemplo também, toda a realidade tem alguns sinais característicos, aquilo que Dona Tuba sempre fala, pelas quais é identificada. O mesmo critério é transmitido por Cristo com a frase, por seus frutos os conhecereis, né? Aquele que haverão falsos profetas, esse Mateus 7,16, né? Que ele fala isso, que haverão falsos profetas e que farão verdadeiras maravilhas, mas pelos frutos conhecereis a árvore. Tá? E aí, no Kitab Khan, na página 58 a 59, ele faz referência também à passagem bíblica. Então, o tema deste parágrafo foi apresentado com as quase idênticas palavras que Bahá'u'lláh falou no Kitab Khan.
Então, finalizando, então, o caminho está fechado. E procurá-lo é impiedade. Por quê? Porque você estaria se autopunindo. Porque ele está dizendo, ninguém vai chegar até Deus. Dona Tuba já repetiu isso várias vezes. O próprio Bahá'u'lláh não conheceu o seu espírito, não conheceu a Deus. E como Ele nós também não conhecemos. Isso. Ele é o Porque corpo. Bahá'u'lláh diz que فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ عَلَى صُورَتِنَا وَمِثَالِنَا. Nós criamos ser humano exatamente o nosso exemplo. Eu falei que na Pérsia perguntaram, que quando estudávamos, perguntaram que por que então Deus veio como um ser humano? Ele falou que queria vir como um chimpanzé. Todo mundo tinha medo. Chimpanzé. Todo mundo tinha medo e fugia. Então, mesmo que ser humano não pode ser seu espírito, e nós fazemos tudo por causa de espírito, que é flautista para nosso corpo. Pronto. E aí, a sua prova é o seu sinal, a evidência dos raios que ele nos manda, né? Por isso, os que amam a face do bem-amado disseram: ó tu cuja essência tão somente mostra o caminho que conduz à tua essência. Ó tu cuja essência tão somente mostra o caminho que conduz à tua essência, e que está santificado além de qualquer semelhança com tuas criaturas. Esse trecho, ele explica aqui, que vem da seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, que o coração pode refletir os atributos da divindade, tais como amor, veracidade, compaixão, né? Mas não pode conter Deus. Nesse sentido, ele pode conter Deus. Entretanto, a mais íntima essência de Deus é inatingível, conforme Bahá'u'lláh escreve: as mentes não podem me abranger, nem os corações me conter. Então, a princípio, a gente pensa que é uma contradição, mas não é. Porque a essência de Deus não pode ser contida, mas os atributos que são reflexo dele, que são a prova da existência dele, estão em nós, né? E Salomão, ele cita Salomão aqui: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Só para a gente saber ver essa questão que Dona Tuba bateu bem nessa tecla da unicidade, né? Então, para nossa glória, para nossa grande felicidade, nós temos a visão de Bahá'u'lláh, que é a única e a última visão que nós temos em relação à divindade, em relação ao próprio Deus. Que os profetas e mensageiros do passado imploravam, desejavam do fundo do coração viver um segundo só nessa era para poder vislumbrar a face de Deus. E nós vivemos aqui anos, meses, e ainda não compreendemos a grandeza desse dia. E a voz de Deus. Sim. Através de Bahá'u'lláh. É isso que Bahá'u'lláh não é mensageiro, manifestante de Deus. Já tirou que Deus gostaria de ser conhecido, já aconteceu que através de Bahá'u'lláh era corpo e Deus espírito. Espírito iluminava para seu corpo. O corpo estava mostrando a voz de Deus. Então, Deus que queria ser conhecido, foi conhecido através do seu corpo. Como nós estamos ser conhecidos através de nosso espírito. Nosso corpo. Eu queria só reforçar o que Dona Tuba está falando,
que eu acho que tem uma perspectiva que fica mais claro para todos nós entendermos. Eu estou falando agora com os amigos, né? Aqui eu não consigo me visualizar porque eu estou mostrando a tela, mas acho que os amigos têm do lado direito aí na tela, alguns, né? A visão. Quem está no celular não, mas quem está no computador consegue visualizar. Então vocês todos estão me vendo e estão ouvindo a minha voz. Mas isso aí é o meu corpo refletindo o que eu estou querendo dizer. Mas vocês não estão me vendo de verdade. Vocês estão vendo o meu corpo. Vocês estão vendo a voz do meu corpo. Então, quando Bahá'u'lláh falava, como essa voz que vocês conhecem é a minha voz, é o Silvio. Quando Bahá'u'lláh falava, a voz dele é a voz do... Era a voz de Deus. Que beleza. Então, como pode o simples... Agora, aqui podemos dizer, miragem. Miragem, o que significa? De longe a gente acha que é água. Mas quando a gente chega, diz que é ilusão. É ilusão, mas a gente está vendo. Agora, essa é ilusão. A voz de Deus é uma ilusão, mas é a voz do Espírito de Bahá'u'lláh. Muito bom. É um dia tão grande que não podemos pensar. Está além da nossa compreensão, Sr. Feze falava que a grandeza é como uma peixe muito grande, de repente cai dentro de Aquário. Aquário. Não, cai que tem peixes pequenos. Peixes pequenos estão vendo que este grandão é muito triste. Mas dizem, por que você está triste? Diz, porque eu estava um mundo tão grande, tão grande. Eles falavam, 2 vezes maior do que este lugar. Não podiam finalmente chegar àquele ponto que este peixe grande queria falar. Agora, nós, Bahá'ís, somos aquele peixe grande. E está na nossa mão mostrar para os outros, primeiro para os Bahá'ís, e depois, pouco a pouco, que vamos ler depois, no fim, que como que devemos falar para a pessoa. Para que este desejo de Bahá'u'lláh, que depois de conhecimento dele e ficar firme na fé, nenhuma dádiva mais existe do que ensino da fé. Então, nós primeiro conheçamos propriamente, de maneira que pedimos ao Bahá'u'lláh, deixa aquele que é seu escolhido. Como Cristo diz, nesta época, serão escolhidos de Deus. Depois diz para o povo cristão, fazem algo que vocês sejam dentro escolhidos. Então, muito bom a gente conhecer. A gente pede alguma coisa de Bahá'u'lláh. Vocês sabem que ele faz? Ele faz para todos, nem para uma pessoa. Então, toda a família Susan queria viajar, eu ficava sozinha. Aí Mas mandaram não sair. Não importa. Sair quando que comprou passagem, comprou para o dia 24. Exatamente aquela noite chegou, que no dia, outro dia, 6 horas da manhã, eles saíram. Ontem saíram.
Esse não é desejo de Deus. É sim. Nem eu sabia, mas eu pedi. Ó, como pode o simples nada galopar seu corcel no campo da pré-existência, ou uma sombra fugaz alcançar o sol imperecível? Disse o amigo. Esse aí, ele está fazendo referência à citação primeiro de Maomé, né, de Muhammad, e uma citação do Kitab Khan. Tá? Ele está se referindo a Maomé, que a Maomé um título dele é o amigo de Deus. Tá? Disse o amigo: não fosses tu, nós não te teríamos conhecido. E disse o amado: nem atingido tua presença. Não, numa oração de perdão que a gente recita para nós e para os pais, a gente fala assim, o Bab, né, revela que se não fosses tu, eu não te invocaria. Então, mas aqui que está falando união, todos são. Não existe pai, mãe, porque todos viemos de Deus, voltaremos a Deus. Também é um ponto. sim, os que se tem mencionado em relação, o que se tem mencionado em relação aos graus do conhecimento refere-se ao conhecimento dos manifestantes daquele sol da realidade. Sim. E aqui ele está fazendo referência ao conhecimento está repetindo aqui, dos mensageiros de Deus, né? Ou seja, o mundo do ser, Deus somente pode ser reconhecido através de seus manifestantes. Mas ele continua: que proteja sua luz sobre os espelhos. E o esplendor dessa luz está nos corações, embora se ache oculta sob os véus dos sentidos e das condições desta terra. Do mesmo modo que uma vela dentro de uma lanterna de ferro. Somente ao ser removida a lanterna é que a luz da vela irradia-se. Por isso que fala aquela citação de Bahá'u'lláh que o homem é uma mina rica em joias de inestimável valor e através da educação, que é a educação que nós recebemos do mensageiro de Deus, hoje do manifestante, Lapidar. De Bahá'u'lláh. Lapidar aquelas joias. Aí é que a gente vai revelar essa luz, né, que está dentro de nós. Aí ele repetia aqui, então: o esplendor dessa luz está nos corações, embora se ache oculta sob os véus dos sentidos e das condições dessa terra. Do mesmo modo que uma vela dentro de uma lanterna. Aí você só vai ver a luz da vela quando você tirar aquela capa de metal. Do mesmo modo, quando despires teu coração do invólucro da ilusão, ó que Dona Tuba estava falando, né? As luzes da unicidade tornar-se-ão manifestas. Unicidade não é unidade. Só especial para Deus e Bahá'u'lláh. Unicidade. Unidade quer dizer união. Ó, aqui essa frase eu acho muito importante, que é dar um conceito bem dentro do que Dona Tuba falou agora aí sobre unicidade, que primeiro a gente tem que se despir da ilusão de querer antropomorfizar o manifestante de Deus, o próprio Deus, como a humanidade vem fazendo, né? Ele está, em sua essência, acima de todas as coisas. Mas os atributos dele, né? O amor, a compaixão, a paciência, né? Isso é a luz que tem em nossos corações.
mas a gente tem a ilusão de nós termos o controle, o domínio, né? E na realidade, ele vem dizendo, você só volve para ele se ele quiser. Você só se levanta se ele quiser. Mas você tem que ser essa retribuição. Ele nos escolheu, escolheu toda a humanidade. Mas por que são poucos escolhidos? Porque não é só escolha dele, nós temos que dar o nosso passo exatamente de se desprender de si mesmo, né? A visitação a Abdu'l-Bahá, que Abdu'l-Bahá aconselha para fazer pela manhã e à noite, você pede lá que meu ego se esvaeça com tua ajuda à entrada celestial de tua porta, e eu me desprenda de tudo dentro de tuas santas plagas. Então, olha como é bonito isso que Bahá'u'lláh está dizendo. Quando você se despir do invólucro da ilusão, as luzes da unicidade tornar-se-ão manifestas. Como ele diz no parágrafo lá de trás, que quando ele está em nosso coração, o brilho dele se reflete em todos os membros, né, em toda parte do nosso corpo. É Está como claro. Pode falar. exemplo de uma semente. Quando colocamos dentro de terra, não vai brotar, porque aquele casca não dá a força de aquele semente abrir. O que deve colocar? Água, palavra de Deus. Palavra divina. Então, ele abre e começa a brotar. Agora veio para cima. Precisa cuidar. Quem é jardineiro? Este jardineiro, na nosso exemplo, é mensageiros que cada época vem de acordo com a capacidade da humanidade. Muito bom esse exemplo, Jonathan. Muito bom. A gente tem que guardar isso, viu, gente? Ainda bem que está gravando. Está claro, pois, que até para os raios, olha que interessante, gente. Até para os raios não há entrada nem saída. Quanto menos para aquela essência do ser, aquele mistério tão almejado. Oh, meu irmão, viaja nesses planos com espírito de busca e não em cega imitação. Um verdadeiro peregrino não será impedido pela clava das palavras, nem barrado pela advertência de alusões. Pode uma cortina afastar o amante da amada? Nem um muro de Alexandre os pode separar. Olha o que ele está comparando, então, as palavras, né, ou alusões, a como se fosse uma cortina. E Jesus falou, a palavra mata, o espírito vivifica. Ó, meu irmão, viaja nos planos com esse espírito de busca e não imitação, a imitação cega, né? Que é só o que a gente vê hoje em dia, as pessoas vão para os lugares por imitação. Eu vou para a igreja tal porque minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, e todo mundo ia. Então ele só vai por imitação. As pessoas não se aprofundam, como Dona Tuba fez várias vezes referência, que eles não leem. Ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre isso. As pessoas não buscam, não leem, não se aprofundam. Eles vão só por imitação. E aí se privam, eles privam de seus próprios corações, como na Epístola de Armado. Suas superstições se tornaram véus entre eles e seus próprios corações, afastando-os do caminho de Deus, o excelso, o grande. Vamos lá. Segredos são muitos, mas há miríades de estranhos. Volumes não bastarão para conter o mistério do bem-amado. Nem as páginas o poderão esgotar, embora nada mais seja que uma palavra, nada além de um sinal.
O conhecimento, aí a Dona Tuba fala, hein? O conhecimento é um só ponto, mas os ignorantes o têm multiplicado. Eu lembro dessa frase. Isso é muito importante. Deixa eu ver se ele faz referência aqui aonde que está. É uma tradição do Islã. Hadith é uma das tradições dos imames, tá? Aí ela diz isso, né? Isso já vem desde de Muhammad, então. O conhecimento é um só ponto, mas os ignorantes o têm multiplicado. É assim que Bob, que é ponto primordial, tem outro nome, qual é? Início e fim. Alfa e ômega. Não, outra coisa, para Bob. Não é isso mesmo? Assim, é o ponto em torno do qual giram todas as realidades, enfim. Sim, Agora, mas esqueci. Então, aquele diz que sempre início e fim é Bob. Este Einstein que descobriu como que eu não me fala o que é átomo. sim. Sempre estava abrindo soles, Finalmente chegou, quando era muito velho, diz até onde chegou a minha sabedoria, que saber eu não sei nada. E existe um Criador. Porque aquele início, aquele ponto, o ponto também falou para ele. As pessoas falaram que Deus criou estas pessoas ruins. Ele diz que estas pessoas ruins acontecem para quem que não tem o nome Deus e é verdadeiro na sua vida. Ateus. Como que é esse último que a senhora falou? Podia repetir? Esse exemplo que a senhora deu, Dona Tuba, do último ponto. Fala você que vai Que as falar pessoas português que não melhor. acreditam em Deus, Quer Não, dizer, a frase que a senhora disse, que as pessoas que não acreditam em Deus... podem falar sobre Einstein. Vocês dizem Einstein? Einstein. Ele descobriu átomo. Mas antes de átomo, Einstein. aquele ponto primordial. Depois ele abriu, sempre a mesma coisa, soles. Finalmente chegou à idade avançada. Viu que não vai chegar. Não pode dizer ele era quem que achou este átomo, existia. Depois diz, quem dizer que não existe Deus é um morto está andando. Essa é uma frase de Einstein, né? Sim. Que quando o primeiro ponto, Bob, estava, último ponto, apareceu que você deve saber que não está na sua mão. Sempre começa com um ponto e termina com outro ponto. Com base nisso, pondera também sobre as diferenças entre os mundos. Se bem que os mundos divinos sejam intermináveis. Algumas pessoas, no entanto, referem-se a eles como sendo 4. O mundo do tempo, Zaman, que é o que tem tanto um princípio como um fim. O mundo da duração, Dar, o qual tem um começo, mas cujo fim não é revelado. Esse é o da duração. O mundo da perpetuidade,
Sarmad, cujo princípio não é visível, mas sabe-se ter um fim. E o mundo da eternidade, Azal, que não tem Azal. começo nem fim visíveis. Embora existam muitas alegações divergentes relativas a esses pontos, causaria tédio se delas tratássemos em detalhe. Assim, alguns têm dito que o mundo da perpetuidade não tem começo nem fim, e denomina o mundo da eternidade de o empíreo invisível, inexpugnável. Outros têm denominado esses mundos de a corte celestial, Lahud, o céu empíreo, Jabarut, o reino dos anjos, Malakut, e o mundo mortal, Nasut. As jornadas da senda do amor são reconhecidas como sendo 4: das criaturas ao verdadeiro, do verdadeiro às criaturas, das criaturas às criaturas e do verdadeiro ao verdadeiro. Há muitas afirmações de videntes místicos e doutores de antanho que deixei de mencionar aqui, por desagradar-me o citar demasiadamente dos dizeres do passado, pois a citação das palavras de outrem indica a erudição adquirida e não a dádiva divina. Até mesmo o pouco que temos citado aqui é por deferência ao costume dos homens e segundo o modo dos amigos. Além disso, tais assuntos estão além do escopo desta epístola. Não é por orgulho que não desejamos relatar seus dizeres. Antes, trata-se de uma manifestação de sabedoria e é uma demonstração de graça. Se Kidr fez naufragar o navio no grande oceano, ainda há 1000 acertos nesse aparente engano. Esse é um poema, né? Esta poesia posso dizer? Pode, por favor. Mas antes chegamos que aquele jardineiro coloca o semente, mas depois precisa a parte espiritual. Querer não querer, senão nunca vai ter coisas que está criando. Então, uma semente vai se tornar milhares de sementes. Esta árvore, outra árvore, como que nós ensinamos uma pessoa, aquela pessoa entender perfeitamente e amar a Baha'u'lláh com todo amor que é como coisa espiritual. Então, este amor sempre precisa na gente existir. Então, esta pessoa, ensinar uma pessoa e consolidar, depois ele vai fazer centenas, milhares. É muito. Depois, Khizr era um homem muito bom. Quem? Esse nome, Khidr, Nome. é porque a Khizr gente é nome de uma pessoa. que fez naufragar um navio. Sim, mas um homem que era muito rico ficou doente. Mas falou toda a minha riqueza para Khizr, falou. Você, com meus filhos depois de mim, vai cuidar. E Khizr aceitou. Colocou, então, toda esta coisa que a pessoa tinha dentro do seu Navio. navio.
Naquela época existiam piratas. Assim que estavam com crianças, e todas aquelas que a pessoa tinha pertencia, viu que agora estes piratas vão chegar e pegar tudo. Ele quebrou aquele navio e todos foram no fundo do mar. Eles, quando chegaram, pensaram que, na verdade, estragou e as crianças e o homem já fez. Eles levaram para fora, quer dizer, não tinham nada. Mas eles já sabia que aonde, dentro do mar, já quebrou, porque era trabalho dele. Foi e tirou tudo. Então, diz que esse reis, dentro, a gente vê que já quebrou. Mas ele fez o navio afundar. Mas centenas de conhecimento existia dentro. para que não fosse roubado, muito bem. Sim, então, para não roubado. Aí esse poema fala que há 1000 acertos nesse aparente engano, né? Que ele acertou muito bem em ter naufragado o navio, que aí os piratas não tinham como pegar aquele ouro e nem sabia a localização, né, do naufrágio. Mas ele sabia. Ele sabia, porque ele conhecia piratas, os mares, não. né? Era um navegador, né? Sim. De outro modo, este servo, Bahá'u'lláh, considera a si próprio como totalmente perdido, como nada, mesmo ao lado de um dos amados de Deus, quanto mais na presença de seus santos. Veja, Bahá'u'lláh, como está falando com humildade. Louvado seja meu Senhor, o Supremo. Além disso, nosso objetivo é relatar as etapas da jornada do peregrino, não expor os dizeres contraditórios dos místicos. Embora já tenha sido dado um breve exemplo acerca do princípio e do fim do mundo relativo, do mundo dos atributos, acrescentamos agora mais um, para que o pleno sentido se possa manifestar. Por exemplo, que tu, ó eminência, consideres a ti próprio, és o primeiro em relação a teu filho e o último em relação a teu pai. Em tua aparência exterior, és uma evidência da manifestação do poder dos reinos da criação divina. Em teu interior, revelas os mistérios ocultos, que são fideicomisso divino depositado dentro de ti. E assim, os atributos de ser primeiro e último, de exterioridade e interioridade, no sentido referido a manifestar-se em ti, para que nesses 4 estados a ti conferidos possas compreender os 4 estados divinos, e o rouxinol de teu coração sobre todos os ramos da roseira da existência, quer visíveis ou ocultos, possa exclamar: ele é o primeiro e o último, o visível e o oculto. Esse ele está fazendo referência a um trecho do Alcorão que ele cita no Kitab Iqan, tá? Tem no Apocalipse também, e em Hebreus. É interessante. Pai, filho. De novo, filho fica pai, outro filho. Todos são únicos. Quer dizer que Criador pré-existente é único. Criação também único. Viemos de Deus, voltaremos a Deus. Tem uma canção que canta: viemos de Deus e voltaremos a Ele.
Tudo está terminando com um ponto. Essas afirmações são feitas na esfera daquilo que é relativo devido às limitações dos homens. De outro modo, aqueles seres que num só passo transpuseram o mundo do relativo e do ilimitado, do limitado, indo habitar no belo plano do absoluto, com sua tenda erguida nos mundos da autoridade e do comando, estes queimaram tais relatividades com uma só centelha e apagaram tais palavras com uma gota de orvalho. Eles nadam no mar do espírito e elevam-se no santo ar da luz. Que vida, pois, é possuída por palavras em tal plano, que se pudesse ver ou mencionar primeiro e último, ou outro qualquer? Nesse reino, o primeiro é em si mesmo o último, e o último é apenas o primeiro. Aí essa citação está no poema de Rumê, tá? Acende dentro de tua alma o fogo do amor, pensamentos e palavras queima em seu calor. O amor. É. Amor que Queima a razão. É. fundo. Como mãe e pai que amam seu filho. Exemplo. Hoje não quero dizer, antigamente era mais. Quer fazer tudo para que ele ficar. Porque um amor profundo tem. Quando que nós amamos Baha'u'lláh, devemos amar com espírito, que este corpo é dele. Ele é nosso olho, nosso ouvido, nosso coração, nosso espírito. Purifica para a descida dele. Essas coisas é muito bonito. Olha que ele fala aqui, ó meu amigo, mira-te a ti mesmo. Caso não tivesses te tornado pai e gerado um filho, não terias ouvido esses dizeres. Agora, esquece-te de todos eles, para que possa ser educado pelo mestre do amor, na escola da unicidade, e regressar para Deus. E trocar a terra interior da irrealidade por tua verdadeira condição. E morar à sombra da árvore do conhecimento. Isso se refere à ideia do sufi. Essa é parte da explicação. Vai lá. A irrealidade que ele faz menção aqui é um ponto. A pura irrealidade que eles acreditam que é a verdade revelada. Por quê? Porque como nós vemos esse mundo como verdadeiro, né? E na realidade, Baha'u'lláh fala que esse mundo é um teatro, né? Que vai passar, vai acabar. Quando você vai no teatro, tem aquela apresentação toda e chega até o fim e você sai do teatro. Comparado com a vida real, é quase nada. Por favor, dona Tuba. Não, por favor, continua. Então, vou só reler essa frase para ficar mais entendida, né? Esquece-te de todos eles, né? Dessa compreensão de ser pai e filho, né? E dos dizeres das palavras, que ele quer que você possa se volver para ele, na escola da unicidade, de que ele é Deus, né? E que é a palavra do próprio Deus. Regressar para Deus. E trocar a terra interior da irrealidade por tua verdadeira condição, a nossa verdadeira condição, e morar à sombra da árvore do conhecimento. Na palavra oculta, Baha'u'lláh fala, esvazia-te de toda erudição para que possas participar de minha sabedoria. Então, a gente tem que aprender as coisas,
Mas nesse momento ele pede para você se esvaziar de tudo que você aprendeu, para que você possa participar da sabedoria dele, a luz dele te iluminar, e não sua própria luz, que também é luz, mas é um nada comparado com a luz do sol, como uma luz de uma vela no meio na luz do sol do meio-dia, né, na rua ali. Você não vai enxergar brilho nenhum na vela. Você vai pensar que a vela está apagada, porque a luz do sol ofusca todo aquele esplendor da vela. Então aqui a gente tem que esquecer de tudo, né? Ó, esquece-te de todos eles para que possa ser educado pelo mestre do amor. Ele não falou aqui mestre do conhecimento, ele falou mestre do amor. O amor é. A gente tem que queimar a razão. O amor por ele, queimar a razão. Por isso que eu acho que às vezes as aulas de Dona Tuba e o aluno Silvio falando aqui, parece tudo uma loucura, meio sem sentido. Mas é porque a gente não tem que tentar entender com os sentidos que nós já trazíamos de nossas tradições. Você tem que abrir o coração com amor. Para escutar. Como pai e filho foram criados com um ponto. Não tem diferença. Ele pai, outro também pai. Ele filho, esse também. Então, todos estão juntados dentro de um ponto. Aquele que Deus ofereceu para a humanidade nesta época. Quando nós somos criados, né, no ventre de nossas mães, é a união de uma célula com outra, não é isso? Um espermatozoide e um óvulo. Quando você tem o ovo, né, aquela célula fecundada, né, o ovo, existe como diferenciar como era o meu ovo quando eu era só um ovo do meu pai, do ovo do meu avô, do ovo do meu filho? Não, é o mesmo ponto. É só uma célula que vai se multiplicar. Então, acho que essa é a essência do que Dona Tuba está dizendo. Nós todos viemos desse ponto. Ó tu, amado, empobrece-te a fim de que possas entrar na alta corte das riquezas, e humilha teu corpo para que possas beber do rio da glória e atingir o pleno significado dos poemas sobre os quais perguntaste. Dessa forma, fica claro que essas etapas dependem da visão do peregrino. Em toda cidade verá ele um mundo. Em todo vale alcançará uma fonte. Em todo prado ouvirá uma canção. Mas o falcão do céu místico tem muita música maravilhosa do espírito em seu peito. Quem é falcão? Falcão Araújo, quem é Baha'u'lláh? Ele fala, eu sou o falcão real, né? No braço do Todo-Poderoso. Araújo, porque Baha'u'lláh estava em Bagdad, Araque. E? Sim, entendi. Porque ainda vou ler essa parte aqui, ó. Mas o falcão do céu místico tem muita música maravilhosa do espírito em seu peito. E a ave persa guarda em sua alma várias doces melodias árabes. Porém, estão ocultas e ocultas hão de permanecer. Se eu as expressar, mentes inúmeras serão perdidas. E se eu as escrever, penas sem conta serão rompidas. Esse trecho é de um poema de Rumê, né, de falava Omar Hani. Ele se refere ao próprio Baha'u'lláh, que ainda não havia declarado sua missão, que não foi em Bagdá, quando ele estava saindo, né, no Jardim do Rizvan, que ele se manifestou. Então, aqui é uma visão, porque os 7 vales foi uma resposta quando ele desceu do
do Suleymaniye, né? Quando ele se desceu das montanhas do Kurdistão. Quer dizer, finalmente, quem é Baha'u'llah? Todo esse festival leva para aquele que agora nós começamos. Então Tá bom? ele diz, Mas aqui diz que Baha'u'llah diz, se falamos a verdade ou escrevemos, aquele caneta vai quebrar. Não vai poder falar. E a mente, né, Porque- dona Tuba? A mente Porque das existem pessoas. muitas provações que quando Sheikh Ahmad, aquele professor que a primeira vez estava falando em Karbala, depois deixou Seyyed Kazem seu lugar. E falou para Seyyed Kazem queria ir dizer que tchau para Ahmad. Ahmad falou que, Ahmad Ahsai falou que não vem. Você tenta fazer todas as coisas. Mas perguntaram onde foi, Medina. Porque tinha medo para ficar dentro de provações de Deus. Quem? Aquele Sheikh Ahmad que falou sobre pontos, sobre essas coisas. Uhum. Tinha que não entrar nas provações de Deus. Olha só. Hoje, vassalam. Vassalam quer dizer acabou. Paz. Alô, Maneta, esta última frase, leia, por A favor. paz esteja sobre aquele que conclui essa jornada excelsa e segue o ser verdadeiro pelas luzes que guiam. E o viajante Agora depois, aí vai vai começar quinto vale que semana que vem. Hoje, Quinto Vale. você, por favor, pode ler Vou. dentro de Revelação Bahá'í. Sim, senhora. Quem tem Revelação Bahá'í pode escrever as páginas. 116. É que exatamente agora nós vamos entrar no vale do contentamento. Depois de todo esse vale da unidade, quando você compreende a unicidade de Deus, de seu manifestante, né? E nós mesmos, que nós em nossos corações podemos refletir essa luz maravilhosa. Então, Baha'u'llah diz assim, Página 116. 116. A senhora pediu para ler, foi esse aqui. Qual página? Qual que é a página? Página 116. 116. Da revelação. Peraí, deixa eu fazer assim. Embaixo eu coloquei A revelação. Página 116. 16, que diz que embaixo a língua falha ao tentar. Aqui. Assim que a gente lê, a dona Tuba também vai poder ajudar para que os amigos entendam por que a gente demorou tanto no quarto vale, né? Vamos lá. Para terminar, gente. Primeiro isso, né? Porque a língua A falha. língua Então, Né, Silvio? justamente porque a língua falha, a gente tem que voltar várias vezes para poder corrigir a falha da língua. tá. A língua falha ao tentar descrever esses 3 vales. Qual vale? 5, 6, Contentamento, 7. Aqueles que admiração vamos. e o último vale, que é... Não, Existência vamos agora absoluta. ler esse daqui. Não, só o nome dos vales. O quinto vale é o vale da inexistência absoluta. O vale da inexistência. Não, esse é o 7º. Esse é o certo. Esse é o certo. Admiração. Contentamento, admiração e aí sim, a inexistência absoluta. É o último mesmo. Filhão, Na realidade, agora, a língua é o vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta. Então, vamos continuar aqui para entender. A língua falha ao tentar descrever esses 3 vales. E a palavra é inadequada. A pena não entra nessa região. A tinta deixa apenas um borrifo.
Nesses planos, o rouxinol do coração tem Quem é outras, Roxinol? Bahá'u'lláh, tem outras canções e outros segredos que comovem o coração e fazem a alma clamar. Mas esse mistério do sentido interior só pode ser sussurrado de coração a coração. Coração a coração. Uma Peito a pessoa peito. com outra pessoa. Nem com todo mundo. Uma pessoa com outra pessoa. E aí tem um texto aqui que é um poema também, acho que do próprio Rumê, que ele fala: só coração ao coração pode falar do êxtase dos sábios místicos. Mensageiro algum o pode transmitir, epístola alguma o comportar. Por fraqueza, guardo silêncio sobre muitos assuntos, pois palavras minhas não as poderiam contar e minha língua falharia. É o que Bahá'u'lláh diz. Sim. Tá, Agora, na outra frente, parte. na 125, 123. 123, perdão, ele fala assim: se alguma das exposições deste servo, Bahá'u'lláh, Bem devagar, por favor. perdão, não. Se alguma das exposições deste servo, Bahá'u'lláh, não for compreendida ou levar à perturbação, esta deverá ser averiguada novamente, a fim de que não reste nenhuma dúvida e o sentido se torne tão claro como o semblante do bem-amado, brilhando da posição gloriosa. Então, esta aqui que nós lemos, eu vi que seria bom a gente, uma vez, com aquele Sidratul Muntaha, vamos ler pessoa por pessoa, porque Bahá'u'lláh diz, pessoa por pessoa, nem com muito. Nenhum mensageiro vai poder passar isso. Nós já fizemos, Dona Tuba, aqui, tem gravado, tá? Lá no mesmo grupo, na mesma playlist, tem lá sobre o Sidratul Muntaha. Vocês podem dar uma pescada lá, mas é importante que vocês tenham uma conversa direta, como eu tive também antes de nós fazermos essa aula gravada aqui, direto com Dona Tuba. Então, cada um é bom que tenha com Dona Tuba, se ela conseguiu captar alguma coisa no coração dela, que ela possa passar para o coração de cada um de nós, que é o que Bahá'u'lláh está dizendo. É de coração a coração. Então, mesmo que vocês prestem atenção naquela aula, que está lá gravada lá, ali pode ser um prelúdio, pode ser uma preparação para quando vocês forem conversar. Mas é importante que vocês participem desse encontro aí pessoal com Dona Tuba. Desse contato. Perfeito. Inclusive Saíde também, que tem o privilégio de poder ter esse contato agora em loco aí, sentadinho com a mamãe dele. É verdade. É verdade. Tá certo. Gente, eu vou terminar a gravação aqui, mas os amigos podem continuar conversando, tá? Só porque... Sabe uma coisa que me ocorreu aqui? Pode falar. Que a compreensão desse vale, do vale da unidade, da unicidade, ajuda a compreender o conceito de revelação progressiva. Porque se a gente compreende esse vale, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender o conceito de revelação progressiva, porque ela está apegada ao seu manifestante. Há um apego. Isso é difícil, por mais que você fale, porque numa lógica é muito fácil você compreender revelação progressiva. Mas quando a pessoa está apegada ao seu manifestante, ela não compreende. É muito interessante isso, porque o segredo
de a pessoa aceitar Bahá'u'lláh é compreender o que é revelação progressiva. E esse vale ajuda a compreender o vale da unidade. Ele ajuda muito a compreender esse conceito, porque ele é mais amplo. Ele fala para você Muito sair da interessante. imitação cega, né? Que é o que o pessoal vive fazendo. Senhora, já estudamos esse Sidratul Muntaha. Sidratul Isso. Muntaha sobre Bahá'u'lláh com aquela moça. Isso. Aham. É muito bom, é muito bom.